Abelhas Biomarcatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Mortalidade de jandaíra, Melipna subnítida. Olha, eu recebi ultimamente de 3 estados, de criadores de 3 estados que nunca tinham observado isso, detalhe é isso. Nunca havia observado esse tipo de ação, vamos pensar, de comportamento dos estados. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Porém, em Pernambuco também, na Serra do Araripe, tem um criador que está perdendo abelhas. A espécie. Mas detalhe interessante, eu vou chamar a atenção de vocês. Todos, absolutamente todos esses criadores passaram a perder as abelhas depois que eles passaram a criar a Mandacea da Caatinga. Eu, claro, fiz hipótese, não sou cientista, já disse mais de uma vez, pela 1000ª vez eu repito aqui, eu não sou cientista, não sou pesquisador, agora observo as coisas e consigo interpretar, fazer várias leituras. E qual as leituras que a gente começa a fazer aqui? Vamos a uns fatos, relatos, para a gente poder, pelo menos, levantar hipóteses. Fazer afirmações? Talvez não. Olha, o criador de Pernambuco, na Serra do Araripe, ele passou a criar a Mandacea da Caatinga. Inclusive, ele passou a multiplicar e passou a obter alguns resultados. É um local frio, inclusive. Introduziu a espécie. Já falei isso várias vezes. Inclusive, recentemente, semana passada, teve um criador aqui. Criador iniciante, disse que queria trazer a jataí. O sonho dele é a jataí. Não faça isso. Vai perder a abelha. Aqui em Petrolina não tem jataí, aqui na área de ocorrência. Mas voltando à questão. No Ceará, idem. Pessoas que levaram, porque ela até existe em parte do Ceará, levaram essa espécie, a Mandacea da Caatinga, Melipna mandacaia, para aqueles locais, passaram a perder. Não foi diferente na Paraíba, não foi diferente no Rio Grande do Norte. E aí eu vou questionando, perguntando às pessoas, as pessoas têm relatado algumas coisas, alguns ficam com medo, pensando que eu vou citar o nome deles aqui no canal. Primeiro, não vai dar ibope, não vai crescer o canal, não vai aumentar em nada. Citar ou deixar de citar não faz a menor diferença. Isso é fato. Pois bem, mas teve um caso inusitado. O criador disse que recebeu de herança do avô uma jandaíra que o avô criava há décadas. Elas estavam algumas em caixa, outras no cortiço, que é um pedaço de madeira lá que ele tirou do campo, levou para casa, levou para seu domínio particular. E essas jandaíras sempre estiveram bem, nunca teve problema. O avô dele tirava o mel naquela maneira mais rudimentar possível, vocês conhecem. E aí o que ele fez? Ele levou as abelhas para junto dele, o neto. Pegou as abelhas e levou para casa dele. Só que ele já criava Mandacea. O qual relato tem sido mais dito? Pessoas que perderam já a quantidade enorme. Inclusive um que eu acho que no ano passado, no início do ano passado, ele levou para Santa Inês, na Paraíba. Estou citando os locais, mas não estou dizendo não, então fica bem tranquilo. Lagoa do Sal, no Rio Grande do Norte, Santa Cruz, Caicó, Angico, todos esses locais tem Mossoró, onde tem locais que eu não vou citar o nome, mas pessoas já perderam 70 caixas. O fato é que dentro de pouco tempo, a jandaíra, quando foram colocadas lado a lado com as Mandacea, com a Mandacea da Caatinga, elas começaram a morrer. Mas para morrer, o que aconteceu? Quando eu levanto as hipóteses. Será que a Mandacea da Caatinga libera alguma substância que inibe a rainha para postura, fazer postura? As operárias expulsam as rainhas das caixas. Cada caixa, lembrando que nessa espécie só tem uma rainha, ambas, tanto a Mandacea da Caatinga quanto a jandaíra. Expulsam, e aí quem assume a questão de fazer postura? As operárias. Sabe-se, todo mundo, quem tiver mais interesse, se aprofunde. O que é que acontece? Todas as abelhas fêmeas, abelhas eusociais, elas conseguem fazer postura, só que essa postura é o que é denominado de ovos tróficos, e que o padre Humberto Bruno dizia que nascia, na verdade só nasce isso mesmo, zangões, que são ovos haploides, que não recebem espermatozoide, não tem a união de gametas,
Na rainha acontece, mas na rainha é diferente. A rainha foi preparada para ser rainha, para fazer postura de 3 castas, as 3 castas, para girar de ovos, para liberar larvas, para gerar as 3 castas, outras rainhas, zangões e operários principalmente. Isso é natural. Fato esse que esses zangões, eles são teoricamente, são estéreis. O padre Humberto Nunes chamava de abestalhado. Logo a colônia vai definhando até a morte. Vários criadores muito sérios, conversei com eles, não vou citar nome de ninguém, mas eles têm falado. Qual foi a hipótese que eu levantei aí uns dias atrás? Que talvez a mandaçaia, existem vários tipos de animais, as próprias abelhas. Tem o chamado hormônio de alarme, isso é substância, na verdade tudo rola uma verdadeira química. Em tudo, química está em tudo. Nós mesmos, tudo que ocupou espaço é química, não adianta. Ocupou espaço é química. Então, eu tratei da seguinte maneira, o que eu usei é amensalismo? E o que é um amensalismo? Amensalismo é uma relação ecológica, onde o organismo vivo ele libera determinadas substâncias e mata os outros organismos vivos. Não é só inibir não, vai além disso, pode inibir, mas pode matar. O trabalho do Fleming, que foi publicado lá no ano de 1928, lá na Inglaterra, que ele descobre a penicilina, foi uma questão aparentemente acidental. Ele não estava querendo encontrar isso, ele estava cuidando, estava tratando, estava fazendo cultivo da bactéria. Bactérias do gênero Staphylococcus, deixo aqui o nome para vocês, que tem várias, a mais conhecida aí no meio acadêmico, pela microbiologia, é Staphylococcus aureus. Mas tem outras espécies, tá? Vários tipos de Staphylococcus. O gênero agrega um grupo de espécies, né? Um número de espécies. Bom, então, será que a mandaçaia não libera substância para a jandaia? Por quê? Para a gente ficar bem claro. Gente, para você chegar até aqui, eu peço que você só um segundinho para você apertar os botões, que é muito prático, curtir, assinar o canal, tocar o sino, compartilhar o vídeo. Tá? Vocês estão assistindo aí? Façam isso, por favor. Obrigado. Comente abaixo também se tiver interesse e pode questionar. Mas, então, para a gente que fique bem sério aqui, bem presencial, por que eu levantei essa hipótese? Porque essas abelhas, e aí eu vou citar o nome de um pesquisador, ele que encontrou, mas eu já conhecia. Ele foi quem, no caso, retratou em livros, que está no livro A Abelha Jandaíra no presente, no passado, no presente e no futuro, que teve como liderança a Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, que é uma grande cientista, o professor Ayrton Carvalho, que era professor adjunto do campus de um dos campi, do campus de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e atualmente ele está também, eu acho, na liderança, na parte de abelhas, no campus da sede da Universidade Federal Rural do Semiárido, lá em Mossoró. Pois bem, ele disse uma coisa para mim, eu fui pesquisar, comecei a observar, mas já faz muito tempo, conversando, trocando lá umas poucas mensagens no Zap Zap da vida, que é para isso que o Zap Zap da vida também presta, para coisas boas e ruins. E ele disse, olha, Gilvan, não há sobreposição de mandaçaia, a Melipna mandaçaia da Caatinga, com a jandaíra. Qual jandaíra? Tem 3 abelhas chamadas jandaíras. Tem uma lá na Amazônia, tem outra não sei aonde. São 3 no Brasil, de abelhas nativas. Todo o gênero Melipna. Com a jandaíra Melipna subnita. Onde existe uma, não existe a outra. Se numa parte lá da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e outros estados, no norte do Piauí, até chegando nos Lençóis Maranhenses, tem a jandaíra, ocupando essas determinadas áreas desses estados, não há presença da mandaçaia. Eu chamo mandaçaia da Caatinga há mais de 25 anos. Então, o que acontece? Não é por acaso, foi adaptação, elas se isolaram, pode até lá no ancestral distante, dizer para um monte de gente aí, mesmo não dizer nada,
No ancestral distante, quem quiser fazer um estudo de filogenese, pegar parte filogênica, pode ser que lá no passado distante, há milhões e milhões de anos, elas podem ter tido um ancestral comum, mas houve a especiação. Então, fica aqui essa observação para vocês, que entendam que as duas juntas não dão certo. Ah, mas tem gente dizendo que dá certo. Não, dá certo, vai até um dia, mas provavelmente essa perda massiva, essa grande quantidade de perda de colônias de jandaíra é um processo que advém, pode ser os outros fatores que eu já falei aqui, que não vou repetir. Então, agradecendo a você que assistiu o vídeo, fique atento, você que é criador de abelha, aqui a gente não passa pano para ninguém, aqui a gente não faz o que faz a maioria dos indivíduos nos canais, nós somos bastante diferentes, mas bastante cuidadosos com a questão das nossas postagens, a questão das nossas falas, apesar de não ser tudo empírico, aqui não estamos dentro da pesquisa, não estamos pesquisando nada, mas na observação a gente vai levantando hipóteses e cabe os estudiosos estudar e chegar a conclusão. Porque onde começam a criar local de ocorrência da jandaíra, começam a criar a mandaçaia da caatinga e as jandaíras começam a definhar de uma maneira muito acelerada. Deve ter um motivo. Beleza? Agradeço a você que assistiu mesmo.